Irmãos, a partir do versículo 5, 1 João vai dizer assim: a fé em Jesus e as suas consequências, né? É o título aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, quando Deus colocou no meu coração essa palavra, eu comecei a meditar e o Senhor me trouxe aqui a questão da Páscoa, né? Que muito em breve nós vamos comemorar. Daqui 2 semanas, no dia 9/4, nós vamos comemorar a Páscoa. Todos os cristãos comemoram a Páscoa. E o que significa a Páscoa, irmãos? O povo hebreu, né? Israel ficou lá 400 anos no Egito, servindo ao Egito, numa servidão, numa escravidão. Só que Deus, irmãos, Ele decide libertar o povo dele do Egito. Então, algo importante aqui: quem decidiu libertar o povo foi Deus. Deus olhou para aquilo que estava acontecendo e decidiu libertar o povo. E Deus usa Moisés para falar com o faraó. É a história que nós conhecemos. E ali ele vai usar diversas pragas. Por quê? Porque o coração de faraó era muito duro. Faraó se movia, se arrependia, dizia que ia libertar, mas depois ele voltava atrás. Tudo era agir de Deus. Mas foi assim. Então foram lançadas lá 10 pragas. A derradeira praga, irmãos, que aconteceu foi quando Jesus vai lá o Senhor, né, fala com Moisés, e Moisés avia Faraó que, olha, vai acontecer algo terrível aqui. E o que aconteceria seria a morte dos primogênitos. Ou seja, o povo de Israel também estava naquele lugar, irmãos. O povo de Israel vivia junto ali com os egípcios. E o que iria diferenciar, né, quando Deus dá uma ordem e diz a Moisés: olha, vou enviar o meu anjo destruidor.
e eu vou matar todos os primogênitos. Mas o povo de Israel estava junto. Mas Deus toma uma atitude em relação a isso, né? Ele dá uma ordem específica ao seu povo, ao povo de Deus. Então nós vemos aqui o cuidado de Deus com o seu povo escolhido, amém? Então o Senhor ele dá uma ordem específica para o povo, e diz, né, que cada um tinha que tomar um carneiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, né, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abib. As famílias menores podiam repartir um único cordeiro entre si. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 4. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deveriam fazer o quê? Aspergir nas ombreiras, né, e na verga da porta de cada casa. Então essa é uma ordem específica que o Senhor deu ao povo dele, escolhido dele, né? Ou seja, vocês vão fazer essa ação, vocês vão ter que me obedecer. O povo não imaginava, né, tudo aquilo que iria acontecer. E eles, né, por quê? Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima, né, daquelas casas, né, que tivessem o sangue aspergido sobre elas. Daí vem o termo Páscoa. Páscoa significa isso: Pessar em hebraico, pular além da marca, passar por cima ou poupar. Páscoa significa isso, né? Isso lá no tempo do Antigo Testamento. E nós sabemos o que aconteceu. Realmente foi ali impetrada aquela praga, os primogênitos morreram, e aquele que tinha a marca passou ileso nessa situação, amém? O Senhor escolheu aquele povo e o livrou, o povo escolhido de Deus. E o Senhor, além disso, ele vai dizer assim, ele vai estabelecer essa comemoração como um estatuto perpétuo, lá em Êxodo capítulo 12 e 14. O que significa isso? Nós vamos comemorar a Páscoa até o final de tudo, até quando ele volte. Ele estabeleceu isso. Vocês vão comemorar, né, a Páscoa. E o que era mais importante em comemorar ali? Era a festa? Era a religiosidade? Não. O que era mais importante aqui era que, quando os hebreus participavam da Páscoa, eles contavam, eles transmitiam aquilo que tinha acontecido para a família deles. A ordem do Senhor era que toda vez que fosse comemorado a Páscoa, fosse ensinado para a geração o que significava. Significava o quê? Que o povo havia sido tirado da escravidão do Egito, e que o Senhor havia poupado o povo escolhido dele. Isso significava. Então toda vez que o povo hebreu comemora, ele traz isso, ele vai falando de geração em geração. E essa é uma característica dos hebreus. Muitas das vezes nós vamos ver os rabinos decorando textos para passar oralmente tudo aquilo que Deus havia explicado, para que eles não esqueçam, e que eles possam passar isso de pessoa, de geração em geração. Foi assim que a palavra chegou até nós, e é assim que eles faziam. Então Deus institui essa atividade. Só que Jesus, irmãos, ele veio, e Jesus, a Páscoa antigamente era celebrada sempre em Jerusalém. Hoje os judeus ainda celebram nas suas casas, não mais em Jerusalém. Não existe lá uma peregrinação para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus também celebrava a Páscoa. Em João capítulo 2, 13, vai dizer lá que Jesus todos os anos ia para Jerusalém celebrar a Páscoa. A última ceia, inclusive, que o Senhor Jesus participou, foi uma ceia, né? Foi uma refeição de Páscoa. Ou seja, o próprio Jesus estava participando ali da ceia de Páscoa. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa, né, como o Cordeiro Pascual que liberta da morte e do pecado todos os que nele creem. Amém? O Senhor Jesus foi ali crucificado na Páscoa.
A Páscoa para nós, irmãos, ela tem um rico, simbolismo profético. Por quê? Porque o Novo Testamento vai explicar, irmão, que essas festas judaicas que existiam no passado são sombras das coisas futuras. Isso está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Amém. Nós agora estamos debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele pagou o preço por mim e por você. A Páscoa perfeita é o Senhor Jesus, a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que nós estamos comemorando aqui neste dia hoje, como nós comemoramos todo mês. Nós não comemoramos a Páscoa só no dia 9 de abril. Todo mês nós relembramos, nós trazemos aqui um memorial explicando o que aconteceu, transmitindo isso de geração em geração. Amém? Porque nós cremos que Ele vai voltar. Amém. Amém? Então, nós vemos aqui, irmãos, algumas coisas que tem um paralelo com o que aconteceu lá no passado. Primeiro, Deus tirou seu povo do Egito. E importante, não é porque eles mereciam. Eu não mereço, irmãos. Nós não merecemos. Nós temos que entender que quem nos escolheu foi Cristo. Amém. O Senhor decidiu nos tirar lá do mundo do pecado. O Senhor nos decidiu. Então Deus escolheu tirar o povo lá daquela servidão do Egito. Por quê? Porque Ele nos amou. E além disso, Ele é fiel à palavra dEle. Amém? Então nós temos que agradecer aqui a Deus esta manhã, porque Ele escolheu nos tirar da situação em que nós estávamos. Ele escolheu. E Ele escolheu por amor. Não importa a situação que você esteja, Ele escolheu você por amor. E se você está aqui esta manhã, tenha certeza, Ele te escolheu. Amém. Ele te ama. E Ele é fiel à palavra dEle. E Ele fez tudo isso através do quê? Da maravilhosa graça dEle. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma graça, é um favor imerecido, eu não mereço, mas Ele faz porque Ele ama. O Senhor, Ele é assim, irmãos. Depois nós vamos ver outro paralelo. O sangue, ali no batente das portas, era para salvar da morte, para salvar da morte do anjo destruidor que iria passar, o filho primogênito de cada família, naquela situação. Isso faz o quê? Um paralelo com a situação hoje que nós vivemos, prenuncia o quê? O derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Irmãos, quando o Senhor olha para você, quando Deus olha para mim, olha para você, Ele vê o sangue de Cristo. Amém. E por causa disso nós não somos consumidos. Nós não somos merecedores. O Senhor não poderia nem sentir, nem olhar para nós, porque nós somos pecadores. Mas é o sangue dele que nos purifica e lava de todo o pecado. Aleluia. Então quando o Senhor olha para nós, Ele fala: esse está lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu posso aceitar. Então o sangue lá na porta significa hoje o sangue que Cristo derramou lá na cruz por nós. O Cordeiro era um sacrifício para servir de substituto do primogênito. Ou seja, quando Deus estabelece e fala para o povo: assa o cordeiro, Ele está dizendo que eu vou substituir aquele que estava destinado à morte por este cordeiro. Amém? E exatamente isso o que o Senhor Deus fez por nós. Ele substituiu a mim e a você por Cristo Jesus lá na cruz. Então Ele substituiu. Não é mais necessário. Cristo já pagou todos os pecados por nós. Daquele povo incrédulo que existia, desde que logicamente aceite a Ele, e de nós que ainda nem existíamos. O sacrifício de Jesus foi perfeito lá na cruz. E ele significa esse cordeiro aqui que foi trocado.
O Senhor Deus lá no Israel falou: olha, você vai assar um cordeiro para substituir o seu filho que iria morrer. Amém? E continuamos assim: alimentar-se do cordeiro. O que significa? O que nós vamos fazer aqui se alimentando do pão e do sangue? Alimentar-se do cordeiro significa identificação com o cordeiro morto. Significa o quê? Que nós temos parte com ele, irmãos. Quando você se alimenta do pão, significa que você está junto com Cristo. Não vai se transfigurar aqui no corpo dele, mas significa o quê? Um ato, em memória dele. Fala: Senhor, eu estou contigo, eu estou na mesma comunhão com o Senhor. Aleluia. Amém? É isso que significa. Alimentar-se do cordeiro, então, significa identificação com o cordeiro morto que nos salvou da morte física. A ceia do Senhor é um memorial que Jesus faz por nós. Significa se alimentar do cordeiro. O povo obedeceu e aspergiu o sangue nos batentes da porta. Redenção mediante o sangue. Aqui é algo importante também, irmãos. O povo poderia não ter obedecido. O povo poderia não ter aspergido o sangue nas ombreiras da porta. Mas eles fizeram assim. Ali naquele embate, Moisés, Arão, tudo aquilo que estava acontecendo, eu creio que o povo estava ali vendo o agir de Deus no Egito, para que eles pudessem sair do deserto. Então, quando nós tomamos esta ação de aspergir o sangue nos umbrais, significa o quê? Obediência da fé. Irmão, nós vamos conseguir estar com Cristo se nós tivermos obediência. O Senhor, Ele nos dá regras, Ele nos dá condutas, e não adianta nós pensarmos que será só misericórdia. O Senhor também é fogo consumidor, irmãos. E aqui ele diz: olha, nós precisamos obedecer aquilo que ele está dizendo. Por quê? Porque é melhor para nós, mas muitas das vezes nós não entendemos. Então nós temos que obedecer. E por último, irmãos, pães asmos sem fermento. Significa o quê? Pão asmo sem fermento. O que significa fermento? O símbolo de fermento significa o quê? Pecado e corrupção. Por isso que o pão era sem fermento. Porque o simbolismo do fermento é este. O pão tinha que ser sem fermento. Tinha que ser, por quê? Não porque ali simbolizava que era sem pecado e sem corrupção. Representa o que hoje, irmãos, para nós? A separação do mundo. O fermento para nós hoje é o mundo. Se nós estamos inseridos, dependendo da forma que nós estejamos inseridos neste mundo, nós estamos contaminados pelo fermento. E a ordem do Senhor era: olha, vocês vão comer lá o cordeiro e pães sem fermento. Separação. O Senhor quer o povo separado. O Senhor escolheu aquele povo. O Senhor escolheu a mim e a você. Ele não escolheu, Ele escolheu a todos, mas nem todos o aceitaram. Nós estamos aqui porque nós aceitamos a Ele. Amém? E Ele exige, Ele quer essa separação. Amém? Amém. O mundo é diferente, né, irmãos? Eu até fiz uma pesquisa aqui. Eu levantei aqui, esse ano, irmãos, a Páscoa para nós vai ser agora no dia 9/4. Para as empresas começou em agosto do ano passado. Eles já produziram 10 mil toneladas de chocolates, que equivale a quase 400 carretas. Imagina chocolate em barra. Este ano nós vamos ter 13% de aumento nas vendas. 8.500 funcionários foram contratados. Tem os irmãos aqui que trabalham, aí em mercados, sabem do movimento. Esse ano parece que vai ser um ano bom para a Páscoa. Muito chocolate sendo fabricado. O brasileiro consome 2,5 kg de chocolate por ano. Lá na Europa eles consomem 7 quilos. O chocolate está presente na nossa família. O chocolate está presente nas nossas mesas. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente coma 7 quilos de chocolate, irmão, por ano. Esse é o objetivo. O mundo está
ele age nessa festa cristã e usa isso como negócio. As duas maiores empresas de chocolate, para os irmãos terem ideia, prepararam para essa Páscoa 12 milhões de ovos. 12 milhões de ovos. Tá caro, né? Ontem até fui no shopping com a minha esposa, vi lá, tinha preço de 50, 500 reais lá uma cesta de chocolate. Misericórdia. Né? Mas é isso. Então o chocolate é algo que faz parte do mundo. E é errado, irmãos, nós comermos um outro? Não, irmãos, não estou dizendo isso. Mas nós não podemos substituir isso. Note que o mundo cada vez mais ele traz coisas, e se nós não tomarmos cuidado, nós seremos afastados do real significado da Páscoa. Outra pesquisa que eu fiz, irmãos, viagens. Nossa, está bombando, irmãos. Nós vamos ter, acho que 9 feriados esse ano. Só em abril nós vamos ter 2. E esse aqui da Páscoa cai bem, né, no feriado da Sexta-feira Santa, já emenda com a Páscoa, e está todo mundo aí prevendo, vamos viajar. Vamos viajar. Né? Os roteiros lá do Nordeste estão a todo vapor. Aqui no nosso litoral também, tudo cheio. Se a gente tentar reservar alguma coisa, acho que é difícil. Então nós estamos vendo aqui os passeios. Né? É errado passear? Não, não é errado. Mas qual que é o significado da Páscoa? Será que quando alguns de nós, eu creio, vão estar viajando? Será que quando nós estivermos lá viajando, estivermos ali participando, será que nós vamos parar para fazer um almoço, uma ceia ao Senhor Jesus? Ou nós vamos ficar lá aproveitando o dia inteiro, né, na praia? Será que nós vamos tirar um minuto? Irmãos, essa palavra é para mim também, né? Nós precisamos, irmãos, assim como os israelitas fizeram, no momento que você estiver ceando, e o Senhor me tocou no coração nessa Páscoa, irmãos, fazer algo diferente. No momento que os irmãos estiverem lá no dia 9, talvez não estejam aqui, parem um minuto, agradeçam a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós. Conte para os seus filhos aquilo que o Senhor fez. Neste momento de festa, neste momento de alegria, compartilhe com eles o que o Senhor fez. Relembre, filho, olha, Páscoa não é só ovo, Páscoa não é só viagem, Páscoa é muito mais do que isso. O Senhor fez algo maravilhoso. Ele libertou o povo lá do cativo, e além disso, depois disso, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para fazer o concerto perfeito conosco. Relembre nessa Páscoa, irmãos, aquilo que Cristo fez conosco, o que Ele fez por nós. Por quê, irmãos? Porque tudo isso vai se refletir numa coisa, que às vezes se nós perguntamos, eu faço essa pergunta para mim, eu faço para você não precisa levantar a mão. Você tem segurança da salvação? Você acredita que você está salvo, que você está seguindo o caminho certo com Cristo? Você tem certeza que se Cristo voltar hoje, nós vamos com Ele, nós estaremos com Ele lá na glória? Num piscar de olhos? Será que nós temos essa certeza, essa convicção? Porque o Senhor morreu por mim e para você, para isso, irmãos, para a vida eterna. Amém. E tem alguns pontos aqui importantes. Como eu sei se eu estou salvo ou se eu não estou? Primeiro, irmãos, nós precisamos crer no nome do Filho de Deus. Amém? Amém. Que aqui todos creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Amém. É a primeira coisa. Segunda coisa, irmão, nós temos que ter Cristo como Senhor e procurarmos guardar os seus mandamentos. Além de crer nele, nós temos que tê-lo como Senhor e guardar os seus mandamentos. Amém? Que nós possamos guardar os mandamentos do Senhor, irmãos. Talvez até aqui nós não tenhamos feito, mas Deus deu mais uma oportunidade para nós esta manhã. Ele já poderia ter voltado, mas Ele não voltou ainda. Nós estamos aqui, então, que nós possamos, neste dia, nesta ceia, se arrepender daquilo que nós temos feito e que não tem agradado Ele, o Senhor. Outra coisa, irmãos, para quem quer ter certeza da salvação: amar o Pai e o Filho e não o mundo.
Irmão, nós estamos nesse mundo, nós somos peregrinos, nós estamos aqui, mas nós temos que ser separados. Nós temos que ter bem claro aquilo que Cristo quer para a nossa vida. Aquilo que é do mundo é do mundo, o que é nosso, o Senhor já destinou para você. Então pense que eu e os irmãos esta manhã possamos pensar, identificar tudo aquilo que é do mundo, que tem nos afastado do Senhor, e que nós possamos relegar isso e cada vez mais buscar a Ele. Amém? Praticarmos a justiça e não o pecado é outra exigência para aquele que quer a salvação. Praticar a justiça e não o pecado. Aquele pecado deliberado. Sabe aquele pecado, irmãos, que nós cometemos e sabemos que está errado? É este pecado aqui que ele está falando. Porque todos nós pecamos, e aquele que fala que não peca é mentiroso. Mas aqui o que nós estamos falando é daquele pecado deliberado. Eu faço porque eu faço. Eu sei que é errado, mas eu faço. Esse pecado é perigoso, irmãos, porque ele pode nos afastar da salvação de Cristo. Então o pecado deliberado, quando eu peco deliberadamente, sabendo que aquilo é errado, eu estou me afastando do Senhor. Mais outra coisa aqui, mais outro ponto, irmãos: amar o próximo. O Senhor Jesus resumiu o mandamento em 2. Se nós não estamos amando o próximo, irmãos, nós estamos em falha. Irmãos, é a palavra do Senhor. Eu sei que nós temos que procurar andar em paz com todos, mas sempre procurando amar. E o próprio Senhor Jesus, ele vai mais além, ele fala: ame os nossos inimigos. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, para que o Espírito Santo possa nos dar essa graça, irmãos, de vencer as barreiras do inimigo, que ele quer nos colocar divisões, contendas. Porque a ordem do Senhor é que nós amemos uns aos outros. Mais algo que é indicativo que nós temos a salvação: o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você, irmãos? O Espírito Santo habita em mim? Você sente o agir do Espírito Santo na sua vida? Você sente a presença de Deus? Você é tocado? Quando você se arrepende, quando você já sabe que algo é errado, irmãos, é o Espírito Santo agindo na sua vida, amém? O Espírito Santo já te toma, já sabe que é errado, já move o seu coração. Ele ainda está, você ainda não o apagou. Nós podemos apagá-lo completamente. Nós podemos, irmãos, quando nós nos afastamos de Deus. Mas se você sente ainda aí um remorso, uma necessidade de mudança, significa que o Espírito Santo está na sua vida. Que ainda há assim chance, que ainda há mudança. Significa que nós ainda não o apagamos completamente das nossas vidas. Amém? Mais um ponto, irmãos: seguir o exemplo de Jesus e viver como ele viveu. Meu Deus, que difícil, né, irmãos? Mas é isso que o Senhor quer. Que o Senhor, que o Mestre, seja o nosso exemplo. E para cada atividade, para cada coisa que nós formos fazer, sempre perguntar: como Jesus faria isso? É isso que Cristo quer. É difícil, pode parecer difícil, sim, mas a partir do momento que o Espírito Santo começar a habitar na sua vida, uma mudança vai acontecer. E aquilo que era do pecado, que era a rebelião que Satanás quer que nós tenhamos contra ele, contra Cristo, vai ser mudado, vai ser transformado nas nossas vidas. O nosso pensamento, muitas das vezes faccioso, de contenda, vai ser mudado, e nós vamos poder nos parecer com ele. Como o apóstolo Paulo dizia: olha, eu me pareço com ele. Não olhe para mim, olhe, eu sou aqui Cristo, eu quero andar como Cristo. Ele buscava isso, apesar do espinho na carne e as dificuldades. Irmãos, mais um ponto: crer, aceitar e permanecer na palavra. Todos nós aqui, irmãos, temos a Bíblia, e esse manual foi entregue a todos nós. Então nós temos que o quê? Crer, aceitar, não compreender e permanecer. Mais importante,
não posso dizer que é algo mais importante aqui, tudo está no mesmo nível, mas permanecer na palavra. Não adianta nós chegarmos na frente de Cristo e falar: olha, Senhor, mas eu era uma bênção. Cristo está olhando para frente, irmãos. Tudo que era para trás é passado. A partir nós olhamos o passado, Cristo não. Se eu e você tomarmos uma atitude hoje, nesta manhã, é vida nova, irmãos. Cristo esquece, coloca tudo lá de lado, o seu passado, o meu passado, e Ele quer uma vida nova na presença dEle. E por último, irmãos, nós temos que esperar a volta de Cristo. Será que nós estamos esperando, ou a vida aqui no mundo está muito boa? Será que se Cristo falar: olha, eu estou indo buscar a igreja, será que nós não, vem Senhor, Maranata, olha, vem Senhor? Ou será que não, Senhor, espera um pouquinho, está muito bom aqui para mim, eu alcancei tudo que eu queria aqui no mundo, eu não quero ir agora. Como é que será? Como é que nós estamos perante a presença do Senhor? Amém? Irmãos, é uma palavra de reflexão, é uma palavra de ceia, é uma palavra para nós nos analisar perante o Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você, irmãos, para mim, para você, né? No mesmo carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 14, vai dizer assim: depois de tudo que nós vimos, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém. Tudo isso que nós vamos fazer, irmãos, é para que você tenha certeza de que quando você pedir, Ele está ouvindo. Ele ouve as nossas petições, Ele ouve as petições dos justos. E Ele continua dizendo: ó, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Esta é a garantia que Cristo nos dá. Permaneça no meu caminho, permaneça na minha palavra, lute contra o pecado, tenha uma vida separada. Porque quando você entrar na minha presença e quando você pedir, pode ter certeza, eu estou ouvindo. Eu ouço o que você pede, porque você tem permanecido na minha presença. Eu sei o que você precisa. Eu sei. O Senhor está dizendo para nós essa manhã: olha, permaneça mais um pouco neste caminho, é estreito, é difícil, o mundo está cada vez mais nos apertando, nos distanciando dele através de coisas, através dos mais variados tipos de coisas. Mas o Senhor diz: olha, eu não mudei, eu sou o mesmo. Eu sou o Deus que tirou o povo de Israel. Eu sou o Deus que enviou o seu Filho lá na cruz, que morreu por mim e por você. E eu estou aqui esta manhã e eu ouço o que você me pede. Tenha essa certeza, irmãos. O Senhor Deus é um Deus de amor, de caridade. Só que Ele não pode ir contra a palavra dEle. Ele não pode. É atributo dele, ele não pode ir contra a palavra dele. O pecado faz separação de nós com ele. Não adianta, irmãos, não sou eu, é a palavra que diz. Então, irmãos, que nesta manhã nós possamos aqui refletir e nos colocar diante dele, o Deus Altíssimo, o Deus poderoso, o Deus amoroso, que ama a mim e ama a você. E que nós possamos pedir perdão. Cada um de nós sabe aonde tem errado, porque eu creio que os irmãos têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos mostra. E nós podemos aqui nos colocar nesta manhã em reverência ao Senhor, e pedir que Ele nos perdoe, e participar desta mesa dignamente, Senhor, na presença dEle. Amém? Amém. Presbítero Mateus, gostaria somente de fazer uma oração, pedir para os irmãos se colocarem em pé.
logo após o presbítero Mateus. Pai querido, oh Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus amoroso. Obrigado, Deus. O Senhor nos amou de uma maneira tal, Senhor, que enviou o seu Filho único, unigênito de Deus, Obrigado por Jesus. para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que amor é esse, Pai? Que foi dado por nós, Senhor, sem que nós merecêssemos, ó Pai. Mas o Senhor nos amou de uma maneira tal que enviou o seu Filho. E o seu desejo, Pai, é que ninguém se perca. Ah, o Senhor ama o pecador, mas o Senhor não compactua com o pecado, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nesta comemoração de ceia, eu te agradeço, ó Pai, por cada um que está aqui, Senhor, cada irmão, cada irmã, que esta palavra que veio ao meu coração possa impactar os irmãos, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, prosseguir neste caminho estreito, sim, é verdade, mas o Senhor nos dá a garantia de que tudo aquilo que nós pedimos, quando nós estamos na Tua presença, o Senhor ouve, o Senhor faz, o Senhor abre a porta, o Senhor abre os caminhos, o Senhor impede o agir do inimigo, o Senhor traz a cura, o Senhor traz a libertação. O Senhor faz muito mais do que nós pensamos e sabemos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor já sabe, e o Senhor já nos livra de todo mal, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nome de Jesus. Amém.